Já que estamos falando de testemunhos, eu quero trazer e desse testemunho, trazer uma reflexão para os irmãos. Num dos nossos cultos, um irmão que também agora, ao final dessa música, pelo coro masculino, deu um testemunho, disse o seguinte, bem recentemente. Eu anotei essas palavras, memorizei essas palavras. Inclusive, hoje, no Bom Dia, amigo de hoje, eu citei essas palavras na minha redação, porque eu as escutei. E esse irmão, Antônio Carlos Mateus, disse o seguinte: nem sempre estamos andando em pastos verdejantes. Nem sempre estamos caminhando no vale da sombra da morte. Mas uma certeza temos: Deus está conosco. Nosso irmão se referiu, então, ao Salmo 23, que eu nem preciso mencionar. Que quando fala que o Senhor é o nosso pastor, primeiramente nos diz que ele nos faz caminhar em pastos verdejantes. Mas também permite que, por vezes, andemos em vales sombrios onde a morte habita. Dado o momento em que nós vivemos, pensei então no Salmo 23, que é uma oração, sobretudo do verso 4. Ele mescla versos que não são uma oração, mas que repercutem em uma oração, e versos que são oração, quando ele diz que a tua vara e o teu cajado me consolam, ou preparas perante mim uma mesa, dirigindo o autor diretamente ao Deus eterno. Então, eu gostaria de ampliar um pouquinho as palavras que eu escrevi hoje, logo pela manhã. Se nós estamos, neste instante, passando por vales sombrios da morte, e muitos estamos, pessoalmente, na nossa própria família, ou às vezes por pessoas muito próximas de nós, experiências já mencionadas de escassez, experiências de muita tristeza, experiências de sepultar uma pessoa querida ou de sofrer com ela no hospital. Todos os dias você recebe, eu recebo relatos de familiares sobre os seus queridos internados, alguns sequer podendo ser visitados. Nesta hora, então, qual deve ser a nossa convicção? Nesta hora em que andamos pelo vale da sombra da morte, qual deve ser a nossa certeza? Podemos dizer que, quando caminhamos pelo vale da sombra da morte, nós não sabemos onde daremos os próximos passos. Se logo poderemos subir pelos montes cheios de alegria, ou se ainda vamos nos afundar mais e mais na caverna do luto, da tristeza, da ansiedade, da pobreza, da desolação. Nós não sabemos. Mas uma convicção nós temos: Deus está conosco. E digo mais: Deus desce aos abismos conosco. Digo mais: se for a morte que pessoalmente viemos a experimentar, Deus desce conosco até a morte. O que fez Jesus ao ser retirado da cruz? Foi retirado porque tinha descido às profundezas da morte. E o túmulo simboliza isso. Deus sofre conosco.
E, nesse sentido, pensando em Jesus, podemos dizer que Deus morre conosco. Sempre cito um autor chamado Peter Kreeft, em que ele diz que a Bíblia não explica o sofrimento, apenas nos narra que Deus sofre conosco. Então, quando eu estou no vale da sombra da morte, eu não posso ter certeza do que vai me acontecer. Tem sido muito comum a gente ouvir e repetir a seguinte frase: vai dar tudo certo. Mas pode ser que não dê. Alguns nossos queridos entraram no hospital e tinham apenas febre. E agora estão em estado gravíssimo. Você também tem histórias similares. Nós não sabemos como vai terminar. Podemos ter esperança, devemos ter esperança, mas nós não sabemos como vai terminar. A certeza, porém, que supera todas as incertezas é esta: Deus está conosco. A segunda percepção que deve ficar clara para nós é que nós nem sempre estamos no vale da sombra da morte. Alguns enfrentam problemas financeiros, mas nem todos. Problemas da sua saúde, mas nem todos. Problemas com seus amigos e ou familiares, mas nem todos. Problemas das suas emoções, mas nem todos. Alguns de nós estamos passeando por pastos verdejantes. E não há nenhum problema em estarmos nesta condição, nesse momento. Não temos que nos sentir culpados porque estamos bem, embora ao nosso redor os corpos caiam. Não temos que nos sentir aflitos por estarmos nos casando, e há essas situações com as limitações todas. Por exemplo, proximamente vou celebrar um casamento em que estarão presentes fisicamente os pais dele e dela e uma irmã, mais ninguém. Eu mesmo estarei virtualmente. Mas planejaram tudo, se amam, não foi possível fazer a festa que queriam, já contratada inclusive, resolveram se casar desse modo. Não tem que, com isso, se sentir, como estamos nos casando e pessoas morrendo. Não, essa é a vida do casal nesse momento. O que não pode é fazer de conta que não existe problema e aglomerar pessoas. Você fez aniversário, pode celebrar o seu aniversário nessa mesma perspectiva. É um presente de Deus, vamos celebrá-lo. Então, nós podemos estar passando por jardins, por pomares. Alguns de nós podem estar ganhando mais dinheiro do que antes, embora seja pouca gente nessa condição. Então, há momentos na vida em que não estamos no vale da sombra da morte, mas estamos em pastos verdejantes. Não há nisso nenhum problema. E não somos menos abençoados por Deus porque estamos numa condição ou noutra, ou mais abençoados por Deus. Porque a maior bênção de Deus é a sua presença conosco. E essa presença se dá no vale da sombra da morte e se dá também nos pastos verdejantes. Nossa convicção, portanto, quando estamos vivenciando a experiência dos pastos verdejantes, deve ser a de reconhecimento que Deus está conosco ali também.
Porque é mais fácil a gente entender que Deus está conosco no vale da sombra da morte quando nós experimentamos os passos verdejantes, que quase sempre achamos que estamos ali porque merecemos, porque fizemos corretamente, não como bênção de Deus. Se estamos em passos verdejantes, reconheçamos que Deus também está conosco ali. Se estamos passeando por vales verdejantes, nós devemos nos lembrar daqueles que estão passando por vales de sombra da morte. Se Deus estiver conosco nos vales verdejantes, Ele tocará os nossos corações para nos lembrarmos daqueles a quem nós podemos ser o cajado de Deus, o bordão de Deus, para tirar pessoas do vale da sombra da morte. Deus usa pessoas, às vezes usa quem já está do lado de quem está no vale da sombra da morte. Mas Ele precisa que pessoas que estão em passos verdejantes, que estão com saúde, que têm dinheiro, que têm as condições de ajudar, entendam que Deus está lhes convocando à solidariedade, ao exercício da misericórdia, a uma resposta ao amor de Deus para com aqueles que estão no vale da sombra da morte. Em outras palavras, o vale da sombra da morte é o lugar da presença de Deus. Os passos verdejantes também são lugares da presença de Deus. E quando nós temos essas convicções e certezas nos nossos corações, nós não desanimamos, nós não achamos que fomos nós que fizemos tudo isso, e nós somos concitados pelo Deus eterno a nos lembrar daqueles que precisam de Deus, e Deus age através de nós. Onde você está agora? Se estiver no vale da sombra da morte, eu oro para que Deus fortaleça a sua vida de tal modo que você possa reconhecer a todo momento que Ele está ao seu lado. E se você está, nesse instante, passeando pelos passos verdejantes, eu oro também para que você saiba que Deus está ao seu lado, tocando de igual modo o seu coração para se importar com aqueles cujos corações estão agora na carência, mas que também são amados por Deus, e você pode ser um instrumento de Deus para aqueles que estão no vale da sombra da morte. Onde você está? Deus está com você.